2 Timóteo 1, versículo de número 8, do 1 ao 8, traz para nós reflexões profundas sobre esse tema com o poder de Deus. Na nossa vida aqui na Terra, ela não é uma vida eterna. Ela começou a eternidade em nós. Todavia, o nosso corpo mortal se acabará nesta terra, a não ser que Cristo Jesus nos arrebate para o seu paraíso eterno, antes que sejamos tragados por essa morte. Porém, aqueles que estiverem à beira da morte, veem a forma diferente esse contexto em que Paulo vai falar que existe uma promessa para as nossas vidas, do capítulo de número 1, versículo de número 2, o versículo de número 1 ao versículo 2, existe uma promessa de vida para a nossa vida. Paulo arriscou o martírio pregando o evangelho muitas vezes. Segundo os Coríntios 11 vai relatar isso com bastante maestria, mas na época em que o evangelho muitas vezes era perseguido em Roma, Paulo em prisão romana, ele deixa uma das cartas mais belas que traz para nós o significado mais profundo dessa existência, de que existe uma promessa de vida para as nossas vidas. Primeiro, ele diz que ele conhece a fundo a vida de Timóteo, e ele diz: Timóteo, não se aparte daquilo que tu aprendeu com a sua avó e nem com a sua mãe. Ao contrário, absorva dia por dia essa convicção, cada dia venha crescer em vocês. Você, Timóteo, lembre-se que você recebeu o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Isso é fenomenal. Isso é com o poder de Deus em nossas vidas. Isto é transformação de Cristo Jesus em nossa vida. E se você fizer a leitura, você vai entender que Paulo chama Timóteo de um filho amado. Para Paulo, ele deseja que desfrute da graça e da misericórdia e da paz. Timóteo, desfrute da graça, da misericórdia e da paz. Você que me assiste, desfrute da misericórdia, da graça e da paz. Outra aplicação que esse texto de 2 Timóteo 1, versículo de número 1 ao 8, vem nos falar, é do versículo de número 3 ao 8 do capítulo 1, que Paulo vai falar o evangelho e a aflição. Paulo está ciente do desânimo e da tristeza de Timóteo em relação ao ministério e por ele ensinado dia por dia. Ele lembra Timóteo do valor da sua fé professada no Senhor Jesus. Ele herdou parte da fé de sua avó e de sua mãe. E ele diz que Timóteo tinha uma fé sincera. E essa fé faz toda a diferença na caminhada de Timóteo quando ele está pastoreando a igreja em Éfeso. Podemos superar o medo e as aflições por meio do poder e dos dons do Espírito. Porque Paulo lembra a Timóteo o que está sobrecarregado em seu ministério é: Timóteo, tu estás sobrecarregado, mas você não deve desanimar. Ativa dia por dia essa fé que tu aprendeu com sua avó, com sua mãe e agora por mim. Pratique isso, você vai viver uma vida com Deus de forma profunda. E não tenha medo, pois Deus não nos deu um espírito do medo, mas um espírito de ousadia, de coragem e de transformação. Você não nasceu para ser escravo do medo. Você aí nasceu sim para viver cheio de coragem e em exultação pelo Deus vivo. Pense nisso. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas. Comente aqui embaixo: eu quero isto para a minha vida. Já se inscreva neste canal, porque Deus todos os dias tem uma palavra para falar com você. Deixa eu orar pela sua vida. Pai eterno, eu oro pela vida deste homem e desta mulher que assiste esse vídeo agora. Eu te peço que a tua graça, o teu perdão e o teu amor o alcance. E não deixe ela e ele ser escravo deste medo, mas que eles venham a ser pessoas cheias de coragem, firmes e convictos do propósito que tu tem com eles. Honre eles, os filhos deles, e a paz seja sobre a casa de cada um, para o louvor da sua glória. Assim eu te agradeço.
em nome de Jesus. Amém.